Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Geometria Analítica, aula 11. Posições relativas entre retas. Às vezes não nos damos conta de como a geometria analítica faz parte do nosso dia a dia. Me permita apresentar os senhores Ivan Guerin, Roger Easton e Bradford Parkinson. Você sabe o que esses distintos cavalheiros, o plano cartesiano e o seu celular, têm em comum? Pois bem, eles são os projetistas do Sistema de Posicionamento Global, ou seja, o GPS. Existe hoje, ao redor do planeta Terra, uma malha de 24 satélites que estão constantemente mapeando cada ponto da superfície em um plano cartesiano de 3 dimensões. É com essas informações que o seu celular consegue, além de marcar a hora certa, indicar a rota de um ponto A para um ponto B. Essa é só mais uma forma de demonstrar que o limite para a aplicação da matemática é a imaginação de pessoas dispostas a contribuir com a sociedade e que, mesmo não percebendo num primeiro momento, podem impactar a vida de toda a população mundial. Bem, vamos à aula. Posições relativas de duas retas. Nós já vimos na nossa aula 7 de Geometria Analítica a estrutura de uma equação geral da reta. Então acompanhe. Temos um sistema linear formado pelas equações das retas R e S. R sendo A1x mais B1y mais C1 igual a zero. E S, A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Agora, vamos colocar essas duas equações em sua forma reduzida, ou seja, isolando o y. Dessa maneira, R pode ser escrito como y igual mrx mais nr, e da mesma maneira, S fica y igual msx mais ns, sendo nr e ms o coeficiente angular. Se você se lembra, é a tangente do ângulo de inclinação da reta. E nr e ns, os coeficientes lineares. Se você se lembra, é o ponto em que o gráfico da reta toca o eixo y. Agora, vamos considerar o seguinte. Retas concorrentes. Se MR for diferente de MS, as retas R e S são retas concorrentes. Veja o exemplo. Temos aqui o plano cartesiano e duas retas com um ângulo de inclinação diferente. Dessa forma, a tangente do ângulo de inclinação também será diferente. Consequentemente, o coeficiente angular também será diferente. Isso faz com que as duas retas tenham um único ponto em comum. Quando se resolve um sistema linear desse tipo, em que a solução é única, classificamos esse sistema como um sistema possível determinado. Retas paralelas coincidentes. Se duas retas possuírem o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear, elas serão retas paralelas coincidentes. Veja o exemplo. Temos o plano cartesiano e as retas R e S estão uma sobre a outra. Elas possuem a mesma inclinação e passam pelo mesmo ponto no eixo Y. Logo, elas vão possuir infinitos pontos em comum. Um sistema que possui infinitas soluções é classificado como um sistema possível indeterminado. Retas paralelas distintas. Se duas retas possuírem o mesmo coeficiente angular, mas o coeficiente linear for distinto, então elas são retas paralelas distintas. Veja o exemplo. Temos aqui o plano cartesiano e as retas R e S. Note que elas têm a mesma inclinação, mas passam por pontos diferentes no eixo Y. Dessa forma, elas não possuem nenhum ponto em comum. Um sistema linear com essas características, em que a interseção entre as retas é vazia, dizemos que é um sistema impossível. Retas perpendiculares. Considere as retas R e S perpendiculares entre si e representadas no plano cartesiano abaixo. Temos aqui o plano cartesiano, a reta R, a reta S, e elas formam 90 graus entre si. Vamos considerar que a reta R forma o ângulo α em relação ao eixo X e que a reta S forma o ângulo β em relação ao eixo X. Percebeu que foi construído um triângulo nesse plano cartesiano?
Então me permita fazer um lembrete a respeito de ângulo externo de um triângulo. Temos um triângulo qualquer com os ângulos internos A, B e C. Agora, vou fazer o prolongamento de um de seus lados e demarcar o ângulo externo D. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E note que os ângulos C e D também têm sua soma sendo 180 graus. Igualando essas duas expressões, chegaremos em D igual a A mais B. O que estou demonstrando? É que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos opostos ao suplementar desse ângulo. Voltando ao nosso exemplo das retas, note que β pode ser escrito como α mais 90. Fazendo tangente dos dois lados dessa igualdade, temos tangente de β igual a tangente de α mais 90. Você se lembra da nossa aula 3 de trigonometria? Então acompanhe. Tangente de β é igual a tangente de α mais 90, que é o mesmo que menos tangente de 180 menos α mais 90. Continuando esses cálculos, temos menos tangente de 90 menos α. Por fim, isso será igual a menos cotangente de α, que é o mesmo que menos 1 sobre tangente de α. Agora, se você se lembra, tangente de β é o coeficiente angular da reta S. E tangente de α é o coeficiente angular da reta R. Dessa maneira, temos tangente de β é igual a menos 1 sobre tangente de α. Logo, ms é igual a menos 1 sobre mr. Ou, se você preferir, mr vezes ms é igual a menos 1. O que acabamos de demonstrar foi a condição de perpendicularidade entre duas retas. O coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra reta tem que ser igual a menos 1. Exemplo 1. Dois lados de um paralelogramo ABCD estão contidos nas retas R, 2x mais y menos 3 igual a 0, e S, x mais y menos 2 igual a 0. Dado o vértice A com coordenadas menos 3, 4, determine os vértices B, C e D. Num primeiro momento, você vai perceber que A não pertence à reta R, pois as coordenadas do ponto A não satisfazem essa equação. O mesmo acontece na reta S. Bem, colocando a reta R na forma reduzida e S também na forma reduzida, vou resolver esse sistema subtraindo a primeira equação da segunda. Logo, temos 0 igual a menos x mais 1, ou seja, x igual a 1. Portanto, y também é igual a 1. Acabamos de encontrar um outro vértice do nosso paralelogramo, o vértice C. Agora considere o seguinte. Vamos supor que existe a reta T paralela à reta R, e essa reta T contém o outro lado desse paralelogramo. Como ela é paralela à reta R, o coeficiente angular dessa reta T tem que ser igual ao coeficiente angular da reta R, menos 2. E essa reta vai passar pelo ponto A. Você se lembra da nossa aula 9 de geometria analítica? Pois bem, tendo o coeficiente angular em um ponto da reta, podemos fazer o seguinte. Y menos 4 é igual a menos 2 que multiplica x mais 3. Logo, T tem a equação y igual a menos 2x menos 2. Resolvendo um sistema entre a reta T e a reta S, temos o seguinte. A reta T, y igual a menos 2x menos 2, e a reta S, y igual a menos x mais 2, vou subtrair as duas equações e chegar na expressão 0 igual a menos x menos 4, ou seja, x igual a menos 4. Portanto, y será igual a 6. Acabamos de encontrar as coordenadas de mais um vértice do nosso paralelogramo, o vértice B. Continuando esse raciocínio, podemos fazer o seguinte. Suponha uma reta V paralela à reta S, e da mesma forma, ela vai ter o mesmo coeficiente da reta S, e também vai passar pelo ponto A. Continuando o raciocínio, y menos 4 é igual a menos, entre parênteses, x mais 3. Ou seja, a reta V tem a equação y igual a menos x mais 1. Resolvendo um sistema entre a reta V
e a reta R, temos o seguinte. Subtraindo as duas equações, 0 é igual a x menos 2, ou seja, x igual a 2. Portanto, y é igual a menos 1. E esse é o último ponto do nosso paralelogramo, o vértice D, que tem coordenadas 2, menos 1. Não esquece de circular as respostas e colocar #chique. Exemplo 2. Determine o ponto Q simétrico de P em relação à reta R, dados P com as coordenadas menos 3, 2, e R com a equação x mais y menos 1 é igual a 0. Vou fazer primeiro um esboço. Temos aqui a reta R e o ponto P em um de seus lados. Por simetria, o ponto Q tem que estar do outro lado da reta R. Agora, vou traçar a reta S contendo esses dois pontos. Não se esqueça que, pela mesma simetria, a distância do ponto P em relação à reta R tem que ser igual à distância do ponto Q em relação à reta R. Isso faz com que a reta R e S sejam perpendiculares entre si e mais. O ponto de interseção dessas duas retas será o ponto M, que é o ponto médio do segmento PQ. Agora acompanhe. Temos aqui a equação da reta R na sua forma reduzida, y igual a menos x mais 1. Sabemos que o seu coeficiente angular é menos 1. Pela perpendicularidade, o coeficiente angular da reta S deverá ser 1. E como ela passa pelo ponto menos 3, 2, podemos montar a equação y menos 2 é igual a x mais 3, ou seja, S tem a equação y igual a x mais 5. Resolvendo o sistema da reta S com a reta R, chegaremos no resultado de que y é igual a 3, logo, x é igual a menos 2. Acabamos de encontrar as coordenadas do ponto M, menos 2, 3. Agora acompanhe. Vou dizer que o ponto Q tem coordenadas xq e yq, e já sabemos que o ponto M é ponto médio de PQ. Você se lembra da nossa aula 3 de geometria analítica? Bem, fazendo o ponto médio, temos xq menos 3 sobre 2 e yq mais 2 sobre 2 tem que ser igual a menos 2, 3. Dessa forma, xq é igual a menos 1 e yq é igual a 4. Portanto, as coordenadas do ponto Q serão menos 1, 4. Você circula a resposta e #acabou. Bem, gente, esse foi o projeto Matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!